Enquanto os modelos antigos, nacionais, importados, atravessam décadas rodando firme, com manutenção simples e estrutura resistente, os carros atuais parecem feitos sob medida para estragar, para quebrar, para te prender num ciclo eterno de gasto e de dor de cabeça. E hoje, galera, eu vou trazer um assunto que muita gente ignora, mas que deveria ser discutido. Os carros de hoje não são feitos para durar. Isso não é uma opinião, é um fato. Vamos começar pelo básico, né, galera? Os carros antigos eram feitos por engenheiros e os novos são feitos por departamentos financeiros. No passado, o objetivo de um veículo era ser confiável. Você comprava um Chevette, um Opala, um Corolla ou um Civic nos anos 90 e sabia que podia contar com ele por anos, às vezes até décadas. Era estrutura forte, motores simples, materiais duráveis e manutenção acessível. E galera, outro dia eu tava fazendo a avaliação pré-compra de um Astra 2002. E aí me veio uma pergunta na cabeça, sabe? Eu pensei, cara, será que os novos carros da GM mesmo, a Tracker, o Onix, né? Será que eles vão durar tanto tempo? Será que eles vão andar igual esse carro aqui tá andando, cara? Cara, esse Astra, ele tava com a pintura ferrada, sabe? De tempo mesmo, sabe? O carro tava bem judiado, assim, pelo uso, né? Mas eu percebi, cara, que o carro tava liso, o carro tava muito redondo. E aí me veio essa questão na cabeça, sabe? Antigamente eles faziam motores muito melhores, muito mais confiáveis. Eu não sei se é a ausência de tanto frufru eletrônico, sabe? Tanta coisa eletrônica. Os carros eram mais analógicos, né? Eu não sei se foi a demanda por conforto dos carros, sabe? Eu não sei, cara, mas eu tô trazendo esse assunto aqui justamente pra gente debater isso aqui. Eu não tô aqui pra levantar nenhuma teoria da conspiração da indústria automotiva. Eu sei que muita gente pode discordar de mim aqui, e tudo bem, mas muita gente também vai compartilhar da minha opinião, eu tenho certeza. E galera, trabalhando há quase 10 anos como avaliador e perito automotivo dentro de concessionárias, eu tenho percebido que tem muito veículo que chega para revisão, sabe? Às vezes dentro da garantia, e que o sensor do pedal de freio pifou e o câmbio não engata. O módulo do ABS queimou e o carro travou tudo. O exemplo disso é a Fiat Toro Diesel, que já teve inúmeros relatos de módulo travando o câmbio por falhas simples. O câmbio automático, que muita gente julga ser essencial do carro, porque, cara, quase ninguém sabe dirigir um carro manual hoje em dia, né? Mas esse câmbio automático de muitos carros, cara, tem dado problema simplesmente porque tem um óleo ali que é exclusivo do câmbio. E eles colocaram uma pecinha lá que é o trocador de calor, cara, por onde passa o sistema de arrefecimento frio de um lado e o óleo do câmbio quente do outro. Mas isso acaba por muitas vezes misturar o óleo, cara, e isso dá uma dor de cabeça tremenda. E em muitos casos, os mesmos modelos que são vendidos em outros países já vem de fábrica com esse radiador de óleo do câmbio. Aqui no Brasil vem uma peça vagabunda que é o trocador de calor, cara. Se o seu professor de química fala que água e óleo não se misturam, cara, mostra essa aqui pra ele. E basta ter uma noção básica de mecânica. Não precisa ser engenheiro para saber que o ideal aqui seria fazer um radiador, um intercooler para o óleo e não usar o próprio sistema de arrefecimento do motor, colocar um trocador de calor ali que, cara, olha só para você ver o que acontece com os carros aqui no Brasil. E uma coisa que deixou muita gente revoltada, inclusive eu, e é um caso recente, hein? Por exemplo, o Onix 2019, ele tinha um sistema de correia dentada seca, cara. Aí no 2020 eles inventaram de colocar a correia banhada a óleo lá dentro do motor, cara. Uma correia no meio do óleo quente, sabe? Que pra trocar você precisa tirar o motor, cara.
Eu não entendo ainda por que fizeram isso. Principalmente porque eu acho que o design do novo Onix ficou lindo, cara. A Tracker, a Montana também. Mas a GM deixou a desejar, cara. Deixou muito a desejar, porque é, a Chevrolet sempre foi uma marca muito respeitada. Sempre foi. Mas agora você vê carros, por exemplo, a Peugeot com motores mais confiáveis do que a GM. E o mais bizarro disso tudo é que no México o Onix tem uma corrente de comando, cara. Eles simplesmente jogaram aqui pro brasileiro uma correia banhada num óleo quente, cara. Imagina você viajar, por exemplo, 500 quilômetros num carro desse. Cara, o que vai acontecer com essa correia? Todo mundo já sabe, né? Ela vai fragmentar, contaminar o óleo, entupir o pescador, entupir bomba de vácuo. E aí você já sabe, né? Eu já vi esses carros na concessionária com menos de 80 mil quilômetros rodados sem motor, cara, porque tem que trocar o motor inteiro. E aí, esse debate que eu tô trazendo aqui, porque eu quero que vocês comentem também, eu quero ouvir a opinião de vocês. O que tá acontecendo, cara, com a indústria dos carros? Será que isso é para eles ganhar dinheiro pós-venda, para vender peça depois? Eu não sei, cara. Porque quando esses carros, por exemplo, os proprietários forem trocar, cara, nem as próprias concessionárias vão querer avaliar bem esses carros. Porque eles sabem que é uma revenda ruim. Eles sabem que o próximo proprietário, a pessoa que comprar esse carro, pode ter problema. Isso é bizarro, cara, porque eles não defendem o próprio produto, a própria reputação, cara. E agora, na metade de 2025, a gente tem a nova Tracker, a gente tem o modelo do novo Onix também, e a gente imaginava, né, que a GM fosse substituir essa correia banhada a óleo, mas não. Na verdade, eles só fizeram um facelift nos carros. É o mesmo carro, cara, com o mesmo motor, com a mesma correia banhada a óleo. Enquanto isso, a Peugeot, que por muito tempo foi o símbolo de um carro ruim, sabe, uma bomba mesmo, todo mundo zoava a Peugeot. Mas hoje em dia, cara, o Peugeot tem um motor muito mais confiável do que o motor do Onix, por exemplo. E eu lembro muito bem que em 2020, quando saiu o novo Onix, com um design muito bonito, né? Cara, vendeu demais, vendeu muito. Montana, Tracker, Onix. Só que aos poucos as pessoas foram tomando conhecimento sobre essa correia banhada a óleo. Quem entende o mínimo sobre motores, sobre a sincronia de comando de válvula com o giro do motor, sabe que uma correia banhada a óleo não seria o ideal. Vocês não concordam comigo? Porque por que não fizeram uma correia dentada seca? Ou por que não colocaram uma corrente de comando? Será que foi para economizar? Porque lá no México eles têm a corrente de comando. E agora em 2025 veio de novo, cara, com a correia banhada a óleo. Eles disseram que a empresa que forneceu as correias do modelo antigo, sabe, não era bom. E não testaram, cara. Marcas como Mercedes, BMW, testam o carro por 2 anos, até por 2 anos, fazem testes de estresse no motor antes de lançar, cara. O que que tá acontecendo com a GM? Eu vou falar de outras marcas aqui, mas isso aqui é gritante, cara. É gritante. Todo mundo esperava que eles fossem substituir esse sistema de sincronia do motor no novo modelo, né? Trazer uma correia, uma corrente de comando, né? Assim como é no México, ou colocar uma correia dentada seca, né? Resolveria o problema. Cara, para trocar uma correia você tem que tirar o motor do carro. E é uma correia que precisa de mais atenção do que uma correia normal, por exemplo, do Onix 2019. E ainda falando sobre o Onix, uma coisa que não entra na minha cabeça, que eu percebi há um tempo já, é que o Onix, tanto o hatch quanto o sedã, eles não têm o para-barro traseiro direito. Vocês podem ver. Se vê um Onix na rua, vai lá, cara.
na caixa de roda traseira direita e olha se tem o para-barro. Não tem, cara. E tem um fio que passa por ali, que eu imagino que seja do sensor do ABS, cara, para acender a luz lá no painel, caso tenha alguma coisa errada, né? E na concessionária mesmo eu fui conferir, nenhum Onix tem o para-barro traseiro direito. Tem o esquerdo, mas não tem o direito. Eu só não sei se a ausência desse para-barro traseiro direito também acontece no modelo mexicano, né, que tem a correia de comando. Mas convenhamos, né, galera? É muito triste que uma montadora que fez o Vectra, o Astra, o Ômega, o Opala, sabe, tendo tanto descaso com o acabamento de um carro, cara. Não tem o para-barro. Isso não entrou na minha cabeça. Por que não tem o para-barro, cara? Tem o fio ali exposto. Galera, e por hoje é só. Muito obrigado a quem assistiu até o final. Se você chegou até aqui, já larga aquela curtida e já se inscreve no canal aí pra ajudar a gente. O canal é novo, mas eu prometo trazer muito conteúdo bacana pra vocês. Até a próxima.